Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, porque já às 8 horas da noite tem Vasco e CSA no estádio Rei Pelé pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, uma partida importantíssima para o Vasco, de uma sequência difícil que terá pela frente, já que nos próximos 5 jogos, 4, o Vasco jogará como visitante e em caso de resultados positivos. Nesta sequência, o Vasco pode se aproximar muito de um acesso à elite do futebol brasileiro. A gente vai trazer todos os detalhes desta partida neste vídeo, mas também vamos falar sobre muitas outras situações, muitas outras notícias. Tem informação se tratando de Juninho, expectativa que até amanhã, sexta-feira, uma proposta chegue na mesa do Vasco para o atleta, e o Vasco deve encaminhar a saída do jogador. Falar também sobre Zé Ricardo, o atual técnico de um clube do futebol japonês, ex-treinador do Vasco da Gama, deixou bem claro qual foi o motivo que fez ele aceitar esse convite do futebol japonês, e inclusive evidenciou que um dos motivos foi a 777 Partners. A gente vai trazer todos os detalhes desta situação e, além dessa, é claro, muitas outras novidades para você, torcedor vascaíno. Mas antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a você que está chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo já se inscreva para ajudar o nosso crescimento. A gente quer muito chegar aos 68 mil inscritos e para isso, é claro, precisamos demais da sua ajuda. Então se inscreva, deixe também o seu like e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e automaticamente você fique por dentro de tudo que acontece dentro do nosso Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E antes de entrar no assunto sobre essa partida entre Vasco e CSA que irá acontecer às 8 horas, eu quero trazer algumas notícias que aconteceram nesta tarde de quinta-feira. A primeira delas se refere ao Juninho, meio-campo, cria das categorias de base do nosso Vasco da Gama, sempre foi tratado como um grande destaque, uma expectativa muito grande sempre foi colocado em cima do atleta, mas eu acredito que está chegando em determinado momento da sua carreira que ele está frustrando os torcedores vascaínos. Juninho está perto de completar 21 anos, ou até mesmo já completou, está perto de completar 22, e ainda não despontou, ainda não foi aquele jogador que o torcedor olhasse e falasse: caramba, se a bola parar no Juninho, a situação vai ficar resolvida. Como hoje o torcedor olha para o Andrei, como hoje o torcedor olha para o Marlon Gomes e vê essa situação. E devido a isso, o Vasco hoje não vai fazer forças para liberar o atleta, já que durante essas últimas semanas, o empresário do Juninho chegou para o Carlos Brasil e sinalizou a ele que propostas poderiam chegar e perguntou se o Vasco iria aceitar as ofertas pelo Juninho. Carlos Brasil naquele momento deixou bem claro que não iria dificultar a saída do jogador. Então, diante disso, a informação que a gente teve nesta tarde de quinta-feira é que os empresários do Juninho afirmaram que estão na expectativa de receber uma proposta até amanhã, sexta-feira, dia 19 de agosto. Caso de fato essa proposta chegue, eles irão encaminhar ao Vasco da Gama, que, como eu já trouxe para vocês, não deve dificultar a saída do jogador. Só lembrando, o Vasco quer liberar o atleta pelo valor de 3 milhões de euros, trazendo para o real na cotação atual algo em torno dos 15 milhões de reais. Se chegar uma proposta na casa dos 2 milhões e meio, dificilmente o Vasco não vai liberar. O Vasco deve aceitar numa proposta aí nesse número, nessa média de 2 milhões e meio de euros até 3 milhões de euros. Muitas pessoas ontem nos comentários, quando eu trouxe essa notícia, confundiam com 3 milhões de reais. Não, gente, é 3 milhões de euros, algo em torno dos 15 milhões de reais. É, na minha opinião, uma oferta boa por um jogador que até o momento não despontou no profissional e acho que precisa desse momento, igual o MT, também fora do Brasil, fora do Vasco, para pensar mais nele e pensar também mais na carreira. Você acha que o Juninho tem que sair? Uma oferta no valor de 15 milhões de reais é válida? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E agora falar sobre Zé Ricardo. Antes, rapidamente só trazer uma notícia muito breve para vocês sobre Lucas Ribamar. Exatamente, o ex-atacante do Vasco nos anos de 2019 e 2020, que hoje veste a camisa da Ponte Preta, adversário do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Desde o início de agosto, a empresa responsável pela carreira do atleta passou a cobrar o Vasco na justiça
cobrando 642 mil reais. Esse valor diz respeito a parcelas de comissões não recebidas sobre o contrato do atleta. E antes que você se questione e fale, Jorge Salgado não cuida do Vasco, isso é culpa do Carlos Brasil, isso é culpa do Adriano Mendes. Não, gente, isso é culpa da gestão Campelo. 2019, 2020 é Alexandre Campelo na gestão do Vasco que não pagou o que devia a muitos atletas que hoje entram na justiça cobrando o gigante da colina. Então é claro, tem que cobrar o Salgado, tem que cobrar o Brasil, tem que cobrar o Adriano Mendes, mas isso tem que cair nas contas do Alexandre Campelo, que era o presidente na época desta dívida com o Lucas Ribamar, e desde o início de agosto a empresa responsável pela carreira do atleta vem cobrando 642 mil reais do Vasco na justiça. É tenso, é chato, mas esse é o nosso Vasco da Gama. E agora, rapidamente, também falar sobre Zé Ricardo, porque temos informações sobre a situação do treinador. Nestes últimos dias, Zé Ricardo deu uma entrevista ao podcast do GE. E é claro, foi perguntado sobre o que aconteceu, já que o Zé Ricardo, muito criticado no início do ano, um treinador pedido de demissão por parte do torcedor vascaíno, porém mantido, e com uma reviravolta, colocando o Vasco dentro de G4, uma confiança grande e dando a certeza para o torcedor do acesso, acabou saindo. E ele foi perguntado o que aconteceu para a saída, o que motivou, no caso, o próprio treinador a sair do Gigante da Colina. Ele foi perguntado sobre isso durante o podcast e ele deixou bem claro que quando recebeu essa proposta do futebol japonês, no caso do Shimizu S-Pulse, o clube que pertence à primeira divisão do futebol local, ele ficou balançado. Ficou balançado não apenas pelo fator econômico, que é claro, é surreal. Lá no Japão, na China, na Arábia, o salário que eles pagam é muito maior do que o salário aqui do futebol brasileiro. Então ele ficou balançado com o salário, mas não apenas por isso, pois chegou para conversar com o Jorge Salgado sobre a situação. Nessa conversa, o Jorge Salgado deixou bem claro que se dependesse dele, ele no ano que vem, no caso Zé Ricardo, permaneceria no cargo de treinador do Vasco da Gama. Porém, ao chegar representante da 777 no CT Moacir Barbosa, durante esse processo aí de due diligence, de conhecimento do clube, no primeiro contato que o Zé Ricardo teve com os representantes da 777, nenhuma conversa sobre renovação contratual e permanência para 2023 foi tratada. Isso fez com que o Zé Ricardo pensasse nos próximos meses, pensasse no ano que vem com um cenário de bastante incerteza. A sensação, segundo o próprio Zé Ricardo deixou bem claro sobre tudo o que aconteceu, teve para o Zé Ricardo, no caso, uma falta de confiança na sua permanência do clube. Essa foi as palavras do Zé Ricardo. Ele não teve confiança. A sensação que os representantes da 777 passaram para ele é que não teria a permanência consolidada para o futebol do Vasco no ano de 2023. Então, tudo isso fez com que o Zé Ricardo olhasse, de um lado, um projeto bom do Vasco, fez com que olhasse uma permanência no G4, muito provavelmente um acesso com bastante probabilidade naquele momento que o Zé Ricardo estava para o acesso à elite do futebol brasileiro. Vários fatores positivos, mas também o medo de não permanecer, o bom fator econômico que o clube do futebol japonês ofereceu para ele, e tudo fez o Zé Ricardo balançar. E como ele disse em entrevista a esse podcast do GE, ele falou o seguinte, abre aspas, na verdade, alguns representantes da 777 estiveram no CT para conhecer a estrutura. Conversamos alguma coisa, mas muito em passant. A gente não teve nenhuma conversa visando o futuro. Não foi puxado esse assunto por parte deles e, obviamente, me mantive na minha posição, pois a SAF não estava consolidada, mas eu estava muito feliz trabalhando no clube. Confesso que foi uma das decisões profissionais mais difíceis da minha vida ter que sair. Então, torcedor, deixa aí a sua opinião nos comentários. O que você acha? Acha que a 777 errou naquele momento em não conversar com o Zé Ricardo? Explanar aí, a situação, deixar bem claro se o Zé Ricardo permaneceria, se não permaneceria, pois caso, de fato, o Vasco não subir, pode sim cair muito na conta dessa saída do treinador durante a temporada. Mas eu quero saber de você, então deixa aí nos comentários. E agora falar, é claro, sobre Vasco e CSA. 8 horas da noite no estádio Rei Pelé, Vasco enfrenta a equipe do CSA pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Um confronto difícil, não será fácil. O CSA e o Vasco vivem momentos distintos na tabela também, só para esclarecer. Hoje o Vasco é o 4º colocado, está a 7 pontos de distância para o atual
quinto colocado, que é a equipe do Londrina, e a 1 pontinho de distância do Grêmio, terceiro colocado, e a 2 pontos de distância do segundo colocado, Bahia. Dependendo da combinação de resultados, o Vasco pode terminar essa 25ª rodada na segunda colocação e a 10 pontos de distância do primeiro time fora da zona de classificação para a elite do futebol brasileiro. Então vive de fato um dos seus melhores momentos dentro da competição, mesmo diante de resultados ruins nas últimas rodadas, principalmente sob o comando do Maurício Souza. Enquanto o CSA vive um momento pior ainda. O CSA é o atual 18º colocado da Série B do Campeonato Brasileiro, com apenas 23 pontos. E hoje tem a estreia do seu novo treinador à beirada de campo. Roberto Fernandes conseguiu um efeito suspensivo e estará comandando a equipe contra o Vasco da Gama nesta noite de quinta-feira. O time alagoano, como a gente trouxe, vive esse momento de estabilidade. Foi goleado na última rodada pelo Sport na Arena Pernambuco por 4-0. E segundo algumas análises, precisa de 7 vitórias nos próximos 14 jogos para escapar do rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, são dois momentos completamente diferentes. Antes de trazer informações sobre o Vasco, quero falar sobre a equipe do CSA. O CSA hoje, como a gente trouxe, terá um treinador na beirada de campo, mas além disso também conta com o retorno do seu goleiro titular, Marcelo Carné, e do volante Giovani, que estavam suspensos nesta última rodada. Além disso, uma baixa certa no meio-campo do CSA titular nesta noite de quinta é se tratando do meio-campista Lourenço, que ele foi expulso nessa última partida contra o Sport pela 24ª rodada. Com isso, o CSA deve ir a campo Marcelo Carné no gol, Igor, Lucão, Werley e Diego Renan na zaga, exatamente aquele Werley que a gente tanto conhece, que já vestiu a camisa do Vasco, Giovani, Giva, Ian Rolim e Gabriel no meio campo, e um ataque formado ou com Lucas Barcelos e Elton, ou com Osvaldo e Elton. Para quem não lembra, o Elton é aquele jogador, atacante, que foi campeão do Vasco lá no ano de 2011, da Copa do Brasil, né, com a camisa do Gigante da Colina. Hoje, Vasco e Elton estarão se reencontrando no estádio Rei Pelé. Volto a repetir, não será uma partida fácil. O CSA precisa da vitória, joga em casa, pressionado, mas é claro, a gente torce para que o Vasco possa desempenhar um bom futebol e sair de Alagoas com mais 3 pontos. Se tratando de Vasco da Gama, o técnico Emílio Faro terá que fazer mudanças na equipe. Pelo menos 2 irão acontecer, já que nesta última partida contra a Tombense no sábado, Juan Quinteiro levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso, e o Marlon Gomes sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda. No lugar do Quinteiro, entra Danilo Bossa. No lugar do Marlon Gomes, entra Figueiredo. Ou seja, o Vasco deve ir a campo hoje à noite, com Thiago Rodrigues no gol, Matheus Ribeiro, Danilo Bossa, Anderson Conceição e Edmar formando o sistema defensivo, meio campo composto por Yuri Lara, Andrei, Nenê, Figueiredo e Alex Teixeira, e o ataque sendo composto por Raniel. Essa deve ser a escalação titular do nosso Gigante da Colina. Sobre desfalques, como a gente trouxe, Marlon Gomes e Quinteiro, mas além deles também Riquelme, Gabriel Dias e Juninho, que seguem no Rio de Janeiro se recuperando no departamento médico. Sobre pendurados, Leonardo Matos, Matheus Barbosa e Nenê, em caso de amarelo, ficam de fora da próxima partida. A arbitragem também confirmada. Árbitro de campo será o Paulo César Zanozelli da Silva, enquanto o VAR será o Igor Júnior Benevenuto de Oliveira, de olho neles. Volto a repetir também, partida importantíssima. É vencer ou vencer. Uma partida coloca o Vasco cada vez mais perto do acesso à elite do futebol brasileiro, e após a partida, após o jogo, estaremos aqui trazendo todos os detalhes de tudo que aconteceu entre Vasco e CSA para vocês. Então, por volta das 9h30, voltem 10 horas, que a gente já vai estar aqui com o pós-jogo do Gigante no canal. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.